que a gente tem que fazer aí? Eu vou explicar rapidamente aqui os exercícios. O exercício 1 e 2, eles são 1, 2 e 3, eles são mais fáceis. Cabe aí um pouquinho de interpretação, mas são bem mais fáceis de serem feitos. E os demais exercícios, a gente tem que consultar algumas tabelas, tem que verificar algumas informações para poder estar trabalhando isso aí. Deixa eu explicar aqui para vocês então. No primeiro exercício, nós temos que para calcular a temperatura média do ar, utilizando lá os métodos do IAC, Instituto Agronômico de Campinas, o método do INMET e o método dos valores extremos. No final da lista tem todas as fórmulas. E aí eu tenho aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha lá, as fórmulas que a gente precisa: temperatura pelo método do IAC, temperatura pelo método do INMET e a temperatura pelo método dos valores extremos. A número 1 e a número 3 é do mesmo jeito. A diferença é que a número 1 vocês vão ter que analisar o gráfico para chegar nos valores de temperatura, e a 3 é olhar a tabela, os valores de temperatura e aplicar as fórmulas. Deixa eu inverter a tela aqui com vocês para explicar. A questão número 1, ela está pedindo para vocês calcularem, letra A, a amplitude térmica. Amplitude, gente, é sempre a variação máxima de temperatura em um dia. Então a amplitude térmica aí nossa, ela é dada pela diferença entre a minha temperatura máxima no meu dia e a minha temperatura mínima nesse mesmo dia. Se eu for olhar lá no exercício, vamos voltar lá no PDF para dar uma olhadinha. O exercício ele está falando o seguinte. Cadê? Não carregou aí para vocês, né? No exercício, só um minutinho, pessoal. Voltou. Vocês vão ter que olhar o gráfico para identificar qual é a temperatura máxima e mínima ao longo de um dia. Nos vídeos, quando vocês olharem, tem lá algumas coisas que facilitam a nossa interpretação. A temperatura é máxima em torno de 2 a 3 horas após o pico de radiação, que é em torno de meio-dia a radiação. Então a temperatura normalmente é máxima entre 3 e 4 horas da tarde. O gráfico mostra isso bem, olha lá. Pelo gráfico eu já sei que a temperatura é máxima 36 graus e a minha temperatura é mínima a 23 graus. E aí é só eu pegar um menos o outro, eu calculo a minha amplitude, certo? Porém, não é só a amplitude que vocês precisam calcular no exercício. Vamos voltar aqui, deixa eu voltar a tela para vocês, da minha folha. Eu preciso também calcular a temperatura média pelo método do IAC, pelo método do INMET e pelo método dos valores extremos. O método do IAC, do Instituto Agronômico de Campinas, a fórmula é a minha temperatura média às 7 horas, mais a minha temperatura média às 14 horas, mais 2 vezes a minha temperatura média às 21 horas. Temperatura de 21 horas. Dividido por 4, né? A temperatura do INMET, a fórmula nossa, é a temperatura às 9, mais a temperatura máxima no dia, mais a temperatura mínima no meu dia, mais 2 vezes a temperatura de 21 horas. Isso aqui dividido por 5. Ficou pequeno aqui na minha folha, mas eu tenho o método dos valores extremos. Vou simplificar aqui. É só o T máximo mais o T mínimo dividido por 2.
Esses dados... Professor, volta aquela outra folha lá, só um pouquinho. Vou voltar agora. Esses dados, vocês vão ter que pegar lá no gráfico. Então, vocês vão ter que olhar lá no gráfico qual é a temperatura às 7 horas, qual é a temperatura às 14 horas, qual é a temperatura às 21 horas, a temperatura às 9, a temperatura máxima, a mínima e a 21. Olhou lá no gráfico esses valores, é só aplicar a fórmula. Não tem segredo essas formulazinhas aí, né? E aí... Tem que fazer a média diária real também, não? Pediu a real também, né? Verdade. A média real estimada realmente, ó. A real, deixa eu pôr aqui, ó. A temperatura real é a minha soma das temperaturas dividido pelo número de observações. Vamos voltar lá no gráfico para entender. E aí depois eu volto aqui na folha para mostrar para vocês. No gráfico, está mostrando o seguinte. Eu tenho a temperatura de 2 em 2 horas. Então, igual por exemplo, eu preciso da temperatura pelo método do IMET às 9 horas. Eu não tenho meus dados aqui de 9 horas. Olha lá, eu tenho às 8 horas, que é 29 graus, e tenho às 10 horas, que é 33 graus. E aí, se eu tenho às 8 e tenho às 10, eu consigo fazer uma estimativa aproximada de quanto seria às 9. Então, vocês vão ter que ter um valor aproximado entre esses dois valores para poder chegar no valor das 9, tá bom? Posso fazer... Nesse caso aí tem que interpolar ou não? Não é necessário, porque como esse gráfico aqui está de 2 em 2 horas, o jeito mais fácil que vocês teriam de fazer é pegar isso aqui, ó. Minha sugestão, pega os dados, deixa eu pegar aqui a caneta para rabiscar. Pega os dados às 8, pega os dados às 10, 29, 33, pego e faço a média desses dois, ó. 33 mais 29 dividido por 2, você vai ter um valor aproximado da temperatura às 9 horas. É o jeito mais fácil. Se vocês quiserem interpolar, pode? Também pode, mas eu acho que não é necessário, já que você tem sempre valores entre os dados aí, são dados de temperatura, não é necessário interpolar, tá bom? Vocês vão ter que fazer isso para a temperatura às 9 e vão ter que fazer isso para a temperatura às 21 horas, porque às 21 horas aqui também eu não tenho dados. E aí, como eu não tenho dados às 21 horas, pego os dados às 20, pego os dados às 22, faz uma média e aí você tem o valor às 21 horas. Certo? Vamos voltar lá na folha. Então, vocês vão olhar o gráfico e uma vez que vocês olharam o gráfico, vocês vão calcular amplitude, temperatura estimada pelo IAC, estimada pelo INMET, a temperatura pelos valores extremos e a temperatura real. Temperatura real. Como que a gente vai fazer? Vocês vão pegar todos os dados que você tem lá, de 2 em 2 horas, somar tudo e dividir pela quantidade de vezes que vocês têm os dados. Então, eu tenho a meia-noite, às 2 horas, às 4, às 6, às 8, às 10. Eu tenho no total 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 horários lá para vocês. Então, significa que vocês vão ter que fazer a soma das 14 temperaturas e dividir por 14, né? Então, uma média normal. Dúvidas aí? Tranquilo? Ó, a questão número... É 13 horários, viu? 13? Então eu contei errado. Obrigado. A questão número 3, ela é idêntica à questão número 1 aí. Só que a questão 13, vamos voltar lá no PDF, ela já dá para vocês a tabela com os horários. E aí é só aplicar a formulazinha de acordo com cada horário aí. Então é bem tranquila essa questão, né? Questão número 2. A questão número 2, alguns até começaram a fazer esses exercícios e tiraram dúvidas comigo no dia.
Na questão número 2, vocês vão ter que utilizar, pessoal, a equação que está sendo dada aí para vocês. Então, se vocês observarem, eu dei um modelo. Em cima desse modelo aqui, ó, vocês precisam calcular qual é a temperatura do solo para as 3 cidades, Montemor, Mococa e Capão Bonito. São 3 cidades em São Paulo e temperaturas tanto em outubro quanto em maio. Eu vou fazer aqui de Montemor com vocês para vocês entenderem, porque nesse exercício vocês não vão apenas calcular a temperatura do solo. Além de calcular a temperatura do solo, vocês precisam determinar o tempo de germinação do tomate em dias aqui, ó. E depois do cálculo, vocês precisam consultar a tabela. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Vamos voltar para a folha. E agora, está falando o seguinte. Pelo modelo dado, a temperatura do solo ela é menos 3,61 mais 1,33 a minha temperatura média do ar, vezes aqui. Falou lá para vocês também o seguinte, que para Montemor tem 3 cidades, então vocês vão ter que fazer para essas 3 cidades para o mês de outubro, o outro mês é qual? Maio, e o mês de maio. Nessa primeira cidade, no mês de outubro, foi dado que a temperatura do ar é 23 graus e no mês de maio é de 19 graus. Vocês vão substituir esses valores aí agora, pessoal. Esqueci de trocar aqui a gravação. Olha lá. Vocês vão substituir os valores. Então eu tenho que a temperatura do solo é menos 3,61 vezes 1,33 a temperatura do ar. Nós vamos fazer a conta para outubro. Então aqui para Montemor, no mês de outubro. Qual que é a temperatura do solo? O T do solo vai ser menos 3,61 mais 1,33 vezes a temperatura que foi dado, que é 23 graus. Vezes 23. Calculando, deixa eu ver quanto que dá aqui. Menos 3,61. Só um minutinho. Mais 1,33. 26,98. 26,98, 97, né? O meu deu 9,7, tá? Isso aqui é a minha temperatura do solo para o mês de outubro. Só que o exercício ele não acaba com o cálculo da temperatura. Você precisa identificar o período, o tempo médio de germinação, tanto em outubro quanto em maio. Então vamos fazer o cálculo aqui, ó. A gente fez para outubro. Vamos fazer o cálculo agora para maio. E em maio, a minha temperatura do solo vai ser menos 3,61 mais 1,33 vezes a minha temperatura média de maio, que é 19, vezes 19. Então eu tenho que minha temperatura do solo vai dar, vamos ver aqui, 21,66. 21,66, obrigado, Vitor. O que eu faço com esses dados? Vamos voltar lá na tabela agora para fazer a recomendação. Vou inverter mais uma vez aqui a câmera para vocês. E aí, nós temos agora que recomendar a germinação. Vamos aumentar aqui. Deixa eu tirar esse pincel aqui, porque está atrapalhando. O que eu tenho? Olha lá. Eu tenho os dados de temperatura do solo e tenho o tempo de germinação embaixo. Para o mês de outubro, a gente calculou 26,97. Arredondando esse valor, ele vai dar 27. 26,97 é praticamente os 27 aí, né? Deixa eu apagar aqui.
algumas coisas para não confundir. Ó, a 27 graus de temperatura do solo, qual que é o meu tempo de germinação? 6 dias. Então você tem que colocar lá como resposta para outubro e Montemor, o tempo de germinação da semente de tomate vai ser de 6 dias, já que nós vimos que a temperatura do solo interfere na velocidade de germinação, né? Nós calculamos também que a temperatura do solo no mês de maio é de 21,66. 21,66, 22, né? Eu não tenho 22 aqui, ó. E aí eu não tenho 22, então eu também não tenho qual é o meu valor para germinação aí em dias. Gente, agora vocês precisam interpolar. No primeiro, eu falei que vocês não precisavam interpolar no gráfico, porque era só valores próximos e a diferença era só de 1 hora. Aqui a gente tem diferença de germinação em dias, então de 9 para 7 dias, é interessante a gente saber o dia mais próximo, o mais exato possível. Então aí a gente já viu como que faz interpolação na primeira VA. Então você tem aqui, ó, os dados de 21, 9 dias, de 22 é X e de 24 vão ser 7 dias. Vocês vão interpolar e vai me falar em quantos dias vai ser a minha germinação aí, né? Deixa eu fazer aqui rapidinho, só para ver quanto que vai dar. 21,9, 24,7 e 22. Lembrem sempre que tem que carregar o valor, né? Shift var, vai até o final 2. 8,3. Se eu fiz certinho aqui, ó, o tempo de germinação é de 8,3 dias. Então, ficou péssimo, hein? Mas vocês sabem, 8,3 dias. Em outubro, 6 dias. Em maio, 8,3 dias. A temperatura está mais fria, né? A temperatura do meu solo também vai estar bem mais baixa, significa que a semente vai gastar mais dias para germinar. Vocês vão ter que fazer isso para mococa e capão bonito também. Determinar aí os dias de germinação e, quando necessário, interpolar esses valores, tá? Então vamos lá. A 3 eu expliquei para vocês. Então agora eu quero explicar para vocês aí a questão número 4. A número 4, ela demanda aí uma consulta a tabelas. E aí, para fazer o cálculo da temperatura da questão número 4, vocês vão ter que consultar uma outra tabela, porque agora a fórmula que a gente vai utilizar é a fórmula da temperatura média em regiões que não têm estações meteorológicas. Então a gente sabe que a temperatura média nessas regiões é dada por um coeficiente A mais um coeficiente B vezes a altitude mais um coeficiente C vezes a latitude. Ficou pequeno aqui o espaço. Mais D vezes a longitude. Deixa eu reescrever ela aqui para ficar certinho. A mais B vezes altitude mais C vezes a latitude mais D vezes a longitude. Essa é a fórmula que a gente vai usar para fazer o cálculo da temperatura média para cada uma dessas cidades que está aí na tabela.
Então eu tenho lá ó, Itapeva, São Paulo, Rio Verde, Goiás, Santo Augusto, Rio Grande do Sul, Tipagi, Paraná e Unai, Minas Gerais. Esses valores aqui, gente, A, B, C e D são valores tabelados. E o exercício ele está falando o seguinte, ó. Como a soja é a cultura termosensível, termo e fotossensível, ou seja, ela sofre com as variações de temperatura e de fotoperíodo, recomenda-se que a semeadura seja realizada entre os meses de outubro a dezembro, na região centro-sul do Brasil. Sabendo disso, calcule a temperatura média do ar nos meses recomendados para a semeadura da soja nos municípios abaixo. Vocês vão ter que calcular a temperatura média para outubro, temperatura média para novembro e temperatura média para dezembro, para cada uma dessas cidades aqui. Eu vou mostrar como que vocês olham na tabela os valores de A, B, C e D, e os outros valores, a altitude, você tem aqui, ó, de cada uma das cidades. A latitude, você tem latitude sul, lembra que é negativo, então tem que usar o sinal. E a longitude, vocês também têm aqui, que a longitude W também tem que ser negativa. Vamos lá na tabela. Eu vou fazer com vocês do primeiro, de Itapeva, São Paulo. E vocês vão fazer o restante aí depois. Deixa eu mudar o compartilhamento. Professor, qual que é essa tabela? Vou mostrar agora para vocês. Porque lá no AVA não tá ela. Ela não tá lá, não? Só tá a lista. Ah, então é porque eu não coloquei. Mas, não, então realmente é porque eu devo ter confundido. Eu vou colocar para vocês então, no final aqui, tá? Deixa eu mostrar a tabela. A tabela é essa aqui, ó. Ela era uma tabela que ela estava junto com as tabelas de primeira VA. Então talvez por isso que não tá mais lá, porque eu troquei para vocês no AVA, né, o conteúdo. A tabela ela é bem simples, gente. Ela tem aqui, ó, alguns estados. E aí vocês vão ter que Não tá mostrando a tabela, não. Não tá aparecendo? Não. Vamos tentar de novo. Tá lá no enunciado da questão. Apareceu? Agora foi. Olha lá. O que que tem na tabela? Os coeficientes A, B, C e D para alguns estados aí do Brasil, né? E aí é só vocês consultarem. Primeiro município que está lá para vocês, Itapeva, São Paulo. Olha lá, aqui está Bahia, Goiás e Tocantins, Minas Gerais, Paraná, Piauí, São Paulo está bem aqui embaixo, ó. Então eu vou ter que olhar aqui, ó, para o estado de São Paulo, ampliando aqui para vocês, quais são os valores de A, B, C e D, para jogar na fórmula. E aí vocês vão ter que olhar os valores para os meses que estão sendo pedidos lá para vocês. É de outubro, então vocês vão olhar aqui, ó, para outubro, os valores de A, B, C e D, para os meses de novembro e para os meses de, para o mês de dezembro também, quais são esses coeficientes. Deixa eu anotar aqui, porque eu vou inverter para vocês a tela para a gente fazer as contas. Então, em outubro, A, B, C e D. Muito cuidado com os sinais, tá, gente? Então, olha lá. Para o mês de outubro em São Paulo, que é o município que está pedindo lá, o A 47,39. O B menos 0,0. Tem que fazer esses cálculos para os 3 meses? Para os 3 meses e para todos aqueles municípios. Menos 0,0016. 9, né? Faltou um 9 aqui. Uma semana só é pouco para fazer essa atividade. Não é não. É pouquinho, rapidinho vocês fazem.
Gente, aqui, ó. Peguei os valores, né? Agora a gente vai jogar na fórmula. Vamos voltar lá para a folha. Ó, tenho aí os valores de A, B, C e D. E agora eu vou pegar aqui, ó. Para as coordenadas, latitude, longitude e altitude, e aplicar a fórmula. Vou pôr aqui do lado para vocês, ó lá. A latitude, ela é menos, eu olhei na tabela, 23 graus, 58 minutos e 55 segundos. Menos porque é sul. A longitude, ela é menos 48 graus, 52 minutos e 32 segundos. Menos porque é W. Todas as coordenadas lá para vocês são negativas. E a altitude, ela é 684 metros. Lembrando que aqui a gente está fazendo de Itapeva, São Paulo. Vamos jogar na fórmula agora. A temperatura média vai ser o A mais o B vezes a altitude, eu vou simplificar aqui agora, mais o C vezes a latitude, mais o D vezes a longitude. Eu tenho o A, que é 47,39, então vou pôr aqui, ó, 47,39, mais o B, menos 0,0059, vou pôr aqui entre parênteses para não ter perigo, ó lá, menos 0,0059, vezes a altitude. B vezes a altitude, que é 684 metros. Mais o C, o valor do C é menos 00169, então vou pôr entre parênteses aqui, ó. Vezes a latitude. A minha latitude é menos 23 graus, 58 minutos e 55 segundos. Teria o D também, né? Só que o nosso D, ele é zero. E todo número multiplicado por zero vai ser zero. Então essa parte da fórmula para São Paulo vai dar zero. Então nem vou colocar aqui porque vai ser zero. Agora, quando tiver valores de D na tabela, vai acontecer de alguns municípios aparecerem o valor Dzinho. Aí vocês têm que jogar na fórmula o valor também, tá? Olá, pessoal. Resolvo aí o exercício. Cuidado aqui, ó, com as regrinhas de 3, né? Porque eu tenho aqui, ó, mais com menos vai dar menos, né? Então aqui, menos com menos, mais, depois vai dar mais. Eu acho até que se vocês jogarem direto do jeito que tá aí na calculadora, deve dar certo. Deixa eu até conferir aqui com vocês. Porque vocês podem jogar assim na O meu deu 43, 39. 43? 39. Deixa eu só conferir aqui. Vamos ver. Três, 43, 39. Isso mesmo. Deixa eu só conferir aqui agora se tirando dos parênteses vai dar a diferença. Boa, né? A cor dela, se for essa mesmo que aparenta ser preta, aí fica chique, né? Vamos ver Na aqui. proposta do homem, não vou poder fazer não, o jeito aqui. Menos com menos, mais. Vamos ver. Tem que dar o mesmo valor, tá, pessoal? Só estou conferindo aqui.
0,00169 vezes 23 graus, 58,55, dá o mesmo valor. Então vocês podem jogar direto na calculadora, do jeito que está escrito aqui, vai me dar um valor aproximado. Aqui está um valor bem alto, né? Então, por isso que é um método aproximado. 43,39 graus. Fiz esse valor para o mês de outubro. Faço de novo lá pela tabela para o mês de novembro e faço de novo olhando pela tabela para o mês de dezembro. E aí vocês têm calculado para Itapeva, né, os valores das temperaturas médias aí durante esses meses, outubro, novembro e dezembro. Vamos voltar lá no PDF. Deixa eu compartilhar com vocês aqui de novo. Porque lá no PDF tem lá os outros. Professor, não tem como o senhor me mostrar as fórmulas da questão 1 novamente? Tem sim, eu volto aqui para vocês. Obrigado. Vamos ver aqui. Olha lá, pessoal. Então, tenho aí, para cada uma dessas cidades, vocês vão ter que fazer outubro, novembro e dezembro, tomando cuidado de olhar a região certa, né? Então, eu olhei para a tabela para São Paulo, agora vocês vão olhar para Goiás, para Rio Grande do Sul, para o Paraná e para Minas Gerais, e calcular em cima dessas coordenadas aí, tá bom? Deixa eu voltar lá na tabela, nas fórmulas. Da primeira questão, olha lá, calcula a amplitude, né? Diferenças entre temperatura máxima e mínima. Calcula a temperatura pelo método do Instituto Agronômico de Campinas, 7, 14 e 21 horas. Pelo método do IMET, 9, o máximo, o mínimo e 2 vezes a temperatura 21. E vimos também pelo método dos valores extremos, máximo mais mínimo dividido por 2, e o método real, que seria a soma de todas as temperaturas dividido pela quantidade de leituras que foram feitas, né? 13 leituras que foram feitas aí, né? Ok? Tem também a questão 5 e 6, pessoal, que na questão 5 e questão 6, vocês têm que trabalhar graus-dias. A parte de graus-dias eu acho que não está no vídeo para vocês lá no AVA, porque foi uma parte que ficou muito ruim a gravação e eu fiquei de postar para vocês de novo e na semana de prova acabei não postando, mas deixa eu relembrar aqui com vocês. Grau-dia e soma térmica é a quantidade de calor que a cultura vai acumular. Então eu tenho na questão 5, falando aí sobre qual que é? Não falou, né, qual é a cultura. De qualquer forma, tem falando para vocês aí uma exigência de 740 graus. E na questão 6, tem lá também para a soja, de novo um outro exemplo com soja, a necessidade térmica da soja. Então a 5 e a 6 é idêntica. Então eu vou explicar como que faz a 5, que vocês fazem a 6 aí também. Primeira coisa que vocês precisam quando trabalha com graus-dias, determinar a quantidade de calor que é acumulada em um único dia. Então é dado pela temperatura média menos a minha temperatura basal. A temperatura basal nós vimos que é a temperatura pelo qual vai cessar o desenvolvimento da minha cultura. Então eu tenho que ter essa informação para que a gente consiga calcular aí, uma vez que a gente tem os dados de temperatura média. Ó, a temperatura de base é de 6 graus para esse exemplo, e no número 6 tem uma outra temperatura de base, que se não me engano é 14 graus. Outra coisa que nós precisamos saber é qual é a necessidade. A temperatura basal é tabelada? Ela vai depender de cultura para cultura. Na verdade, ela é obtida experimentalmente ou por alguns catálogos aí. Quando a gente fez o exercício, eu até mostrei para vocês. O senhor vai dar o exercício? Sim. O senhor vai dar ela no exercício? Sim, sempre vai ser dado. Ou ela vai vir aqui para vocês no texto, ou ela vai vir no catálogo, igual a gente viu no dia da aula. Eu vou tentar até gravar novamente para vocês, se ela não ficou gravada,
o exemplo do catálogo, porque quando vem o catálogo da semente, vocês vão ter que consultar lá qual é a temperatura basal e qual é a exigência térmica da cultura. Mas sempre vai ser dado. A exigência térmica, gente, é a quantidade que ela precisa acumular para completar seu ciclo, né? E aí nós temos aqui, ó, que a exigência é de 740 graus dias. Eu preciso saber quando que ela vai completar esses 740 graus para determinar a provável data de colheita, porque, em tese, se ela atende a necessidade térmica dela, ela já está no ponto de colheita. Então, por isso que a gente tem que trabalhar com essas necessidades. O jeito mais fácil de trabalhar, até no primeiro dia que a gente fez esse exercício, alguns me perguntaram, não tem um jeito mais simples? O jeito mais simples que eu consegui pensar com vocês é a gente fazer uma tabelinha da seguinte forma. A temperatura em graus Celsius vamos pôr aqui. Deixa eu pôr aqui do lado o mês também, né? O mês, a temperatura, a quantidade de dias que você está avaliando e o grau dia. E depois do lado aqui, a soma. Então lá, vamos pegar a tabelinha de cima. Eu tenho o mês de agosto, tenho o mês de setembro, mês de outubro e mês de novembro. A temperatura de agosto, 13, setembro, 14,5, outubro, 16,7 e novembro, 18,8. Muito cuidado com o que o exercício dá para vocês, gente, porque olha lá, eu falei que foi semeado no dia 15 de agosto. Então eu conto só a partir do dia 15. Então, para avaliar agosto, eu preciso levar em consideração os próximos 15 dias aí, né? Ou os 16. Recomendo vocês trabalharem com dias comerciais, para não confundir lá mês que é 30, mês que é 31. Façam sempre uma média aí com meses de 30 dias, porque um acaba compensando o outro em termos de dias. Então eu vou considerar aqui, ó, para agosto, 15 dias de avaliação, para setembro, 30 dias, para outubro, 30 dias e para novembro, 30 dias, que é o que foi dado ali. Eu tenho que agora calcular quanto a minha planta vai acumular. Então você tirou 15, 30 e 30 dias. É a quantidade de dias no mês. Setembro 30, outubro 30 e novembro 30. Agosto eu deixei só 15 porque eu falei aqui no começo, ó, que foi feita a semeadura, o plantio, no dia 15. Então eu conto só a partir do plantio, né? Certo? Sim, certo. Então vamos lá. Eu preciso agora calcular os meus graus dias, que o meu grau dia é quanto a minha planta acumula em um único dia. Eu vou voltar na tabela, mas primeiro vamos fazer aqui um separado. Falou para vocês que a temperatura basal... Esqueci de colocar lá a temperatura basal na tabelinha. A temperatura basal ela é de 6 graus. E isso é dado para vocês. Se você tem a temperatura basal que é 6, e você sabe, por exemplo, que lá em agosto a minha temperatura é de 13 graus, qual que é o grau dia acumulado em um único dia? O meu GD vai ser T médio menos a temperatura basal. Então eu tenho que meu GD vai ser 13 menos 6, né? Então vai dar temperatura aqui, o grau dia, de 7 graus. Isso aqui é o valor acumulado em um único dia, gente. Mas eu tenho quantos dias avaliando lá em agosto? A gente criou a tabelinha aqui, não foi? Ó, eu estou avaliando 15 dias. Então, se eu estou avaliando 15 dias, eu tenho que fazer uma regrinha de 3. Se em um dia
eu vou acumular 7 graus. Em 15 dias, eu vou acumular quanto? Vamos fazer a regrinha de 3. 105. 105? 7 vezes 15 é 105. 105, né? Certinho. 105 graus que eu acumulo. Só que isso aqui é a minha necessidade. Para completar o ciclo, a gente viu que a constante térmica ou a soma térmica é de 740 graus. Eu acumulei 740 nos primeiros 15 dias? Não. Então eu sei que meu período de colheita não vai ser nos próximos 15 dias de agosto. Eu tenho que ir refazendo essa conta para todos os meses até atender a necessidade da minha cultura. Mas com a tabelinha fica mais rápido, né? Então, olha lá, o que a gente tem? Eu tenho grau-dia. Eu vou até mudar aqui para vocês a tabela para ficar ainda mais fácil, ó. Vamos pôr aqui primeiro a temperatura basal, depois o grau-dia e depois, em vez de colocar a soma, eu vou colocar aqui, ó, o acumulado. Acumulado, só um minutinho, que é a mesma coisa que a soma dos valores aí. A temperatura basal ela é a mesma, ela é 6, 6, 6 e 6. Se você pega e faz aqui, ó, um menos o outro, então você tem, né, que pro mês de aqui agosto, ó lá, 15 menos 6, a gente viu que é 7 graus, que foi acumulado. No próximo aqui, ó, 8,5. 14,5 menos 6, 8,5, que é acumulado. 16,5, 16,7 a temperatura média menos a basal. Tô jogando a fórmula aqui, ó. 16,7 menos 6 vai dar 10,1, né? Graus Celsius. 7. Oi? Professor, é 10,7. 10,7. É. 10,7. E 18,8 menos 6, né, vai dar 12,8, né? 12,8. Então, o grau-dia, vocês podem fazer direto na tabela que fica mais fácil. Olha agora que eu tenho aqui o grau-dia, é só eu pegar agora esses valores aqui, ó. Se eu pego 15 dias vezes 7, a gente tem que o valor acumulado aqui é 105. 105. 30 dias vezes 8,5 vai dar quanto? Vamos ver aqui agora. 30, 255. 255. 30 dias vezes 10,7 vai dar quanto? 300,21. Ah, 321. 321? Uhum. E o outro, 30 dias vezes 12,8 vai dar? 384. 384. Só que isso é o valor acumulado só em cada um dos períodos aqui. O que eu acumulo nos primeiros 15 dias, gente, a planta não perde. Ela utilizou lá para os seus processos fotossintéticos, utilizou para evapotranspiração, enfim. Ela utilizou essa quantidade de energia. Então não quer dizer que ela perdeu. Agora é só eu ir somando, ó. 105 mais 255 vai dar quanto? Ó, 105 mais 255. Eu tenho acumulado 360. 360 até aqui, né? Agora, esse 360... Somando tudo vai dar 1065. Então, o 1065 já passa. É isso que eu quero avaliar com vocês aqui agora, ó. Sim. O 360 mais o próximo valor aqui agora, de 321, vai dar 681, né?
84. Mas não? Aqui é 321 mesmo? Confira aí pra mim, por Vou favor. conferir aqui só um minuto. Vamos ver aqui, 30 vezes 10,7, 321. Não, 105 mais é 250. isso mesmo. Não, eu errei aqui. Certinho, né? 681 mesmo. Olha aqui, gente. 681 ainda não é a necessidade da minha cultura, que é 740. Porém, se eu pegar esse 681 e somar mais esse valor aqui agora, vai passar. Então a gente pega aqui, ó, 681 mais 384, vai dar o total aqui de 1065. E eu não preciso de 1065 graus. O que eu preciso, na verdade, é 740. Vocês têm que fazer uma regrinha de 3 agora no final. Porque toda vez que passar ou faltar, eu vou pegar o valor que me foi dado, menos o valor que é recomendado e fazer uma regrinha de 3. Vamos fazer isso aqui, ó. Ó, o acumulado é de 1065 graus. A minha constante térmica é de 740 graus. Então passou e muito. Se eu pego um menos o outro aqui, 1065 menos 740, eu vou ter o quanto que está passando dos meus valores. Vamos ver aqui. 1065 menos 740. 325. Está passando 325 graus. Agora é só fazer a regrinha de 3 ao contrário. Porque olha aqui. Se em um dia eu acumulo 12,8, então eu vou colocar aqui, ó. Um dia eu acumulo 12,8 graus Celsius. Em quantos dias, né? Então aqui, em quantos dias vai ter os 325? Faço a regra de 3. Ó, 325 aqui. 12,8x é igual a 325. Então a gente tem que, passando dividindo, 325 por 12. 25,39. 25,39. Como a gente está trabalhando com dias, aqui vocês podem sempre arredondar para uma casa no final, tá? Então aqui vai ser 26 dias. Pode usar uma casa decimal, 25,4. Ou 26 dias, né? Porque, porque é bom arredondar depois só no finalzinho mesmo. Ó, Porque agora tem que passar para horas, né? Ou não? não, pode deixar em dias. Não tem que passar, não é necessário passar para horas aqui não. Porque a gente está trabalhando com dias mesmo. Sim. Só, lembra que o nosso aqui passou, gente? Se passou, quer dizer que passaram 25,4 dias do período de colheita, né? Então eu conto 25,4 dias para trás. Se eu tenho lá o mês de novembro, a gente tem que novembro, 30 dias, o total que a gente avaliou, menos o 25,4 dias, a gente vai ter então, agora sim, né? Você arredonda no final se vocês quiserem. 4,6. 4,6 dias. Então, na verdade, você gastou 4,6 dias para chegar na germinação. E não os 30 dias que a gente tinha avaliado anteriormente. Então, quer dizer que a minha resposta desse exercício é que a provável data de colheita vai ser aproximadamente no 5º dia de novembro. Certo? Arredondei aqui porque a gente está trabalhando com dias redondos aí, né? Se tivesse faltando, né? Se tivesse faltando, a regrinha de 3 seria bem parecida, né? Você faz um menos o outro,
Só que a quantidade de graus que você teria faltando, você deveria acrescentar na sua quantidade de dias. Então, em vez de ser 1065, se a gente tivesse aqui, ó, 730 graus, 700 graus, por exemplo, era só eu pegar um menos o outro e pegar os dias e acrescer ao final. E aí você tem a provável data da colheita aí, tá bom? Alguma pergunta, gente? Vamos voltar lá no PDF. Deixa eu voltar aqui. Então eu acredito que a tabelinha é a melhor forma para vocês trabalharem esse exercício. Ele é um pouquinho trabalhoso porque vocês têm que analisar, né? Se faltou ou se está passando. Cuidados, porque aqui no nosso exercício, esse exercício número 5, foi até o mês de novembro, mas vocês têm que sempre ir analisando até chegar um ponto em que vai passar ou chegar um ponto que vai faltar os dados para fazer a regrinha de 3. E pode ser que talvez isso teria acontecido em outubro. Quer ver? Vamos jogar lá na tabela para vocês. Lá no PDF, quer dizer. Pelo PDF, nós temos aí, né? O exercício número 6, igualzinho ao exercício número 5. Só que no 6, olha lá, a data do plantio, né, a semeadura foi feita no dia 14 de novembro, então eu considero 16 dias, né, contando 30, de 30 em 30. Eu tenho a temperatura basal, que é 14 graus, e tenho a constante, a necessidade da cultura, que é 1230 graus. Vocês vão fazer, então, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, até chegar num ponto em que ou vai passar ou vai faltar alguns graus apenas, e aí fazer a regrinha de 3. Tranquilo? Alguma pergunta? Não? Nenhuma pergunta, gente? Lembrando então, ó, essa atividade vocês vão responder no caderno, vão passar a atividade para PDF e vão enviar no AVA até semana que vem. A lista de exercício, quem não mandou tem até amanhã para mandar a lista, porque eu preciso fechar a nota de vocês de primeira VA. A lista eu vou deixar vocês mandarem no e-mail ou pelo AVA, e aí o que vocês acharem mais fácil, porém o prazo só até amanhã, tá? Vou mandar para vocês o tutorial, as fotos lá do que eu mostrei, o tutorial do aplicativo, para quem tiver dúvida. E qualquer dúvida vocês podem estar aí me perguntando, tá? Deixa eu parar aqui. O professor manda os nomes de quem já Compartilhar com vocês o PDF que está mostrando aí as atividades. Ele também está lá para vocês consultarem, né, lá no AVA. Esse primeiro PDF que vocês estão vendo aí, ele é sobre a lista de primeira VA ainda. Ela é uma lista bastante extensa. Então, quem nem começou essa atividade, sugiro que comece o quanto antes. Aproveitem o tempinho que eu vou dar para vocês agora entre o final da live e até o encerramento da aula para tirarem dúvidas também. E são 10 exercícios, em que nesses 10 exercícios tem 5 exercícios teóricos e o restante de cálculos. Cálculo de declinação, cálculo de fotoperíodo e cálculo de radiância. E aí, refaçam, todo mundo fez a prova, acredito que não vai ter dificuldade aí para fazer a lista, já que o conteúdo é o mesmo conteúdo da prova, né? Rafaela, segunda VA iria começar semana que vem, pelo calendário, né, oficial. Porém, com certeza não vai ser semana que vem, que vocês terminaram a prova essa semana. Então, o pessoal ainda está decidindo. Porém, eu acredito que vai ser online a segunda VA também, da mesma forma que vocês fizeram essa primeira VA. Acredito eu, não tenho uma certeza, né? Pelo decreto que a gente tem lá da instituição, da mantenedora, que por enquanto vai continuar essas atividades remotas até o dia 15 de maio, eu acredito que a nossa prova aconteça até o dia 15 de maio.
Claro que essas aulas remotas podem ser prorrogadas ainda mais, vai depender de como que vai estar a situação até o dia 15. E então acredito que também a segunda VA seja da forma online. Não tenho ainda essa informação, mas assim que repassar para nós, eu já passo para vocês as datas das provas aí. Eu acho que todo mundo acostumou, né, com o jeito de fazer a avaliação, viu que é bem tranquilo fazer a avaliação em casa, você tem um bom tempo para fazer a atividade, você consegue consultar e, querendo ou não, você consegue ter uma maior flexibilidade também de horário e consulta para fazer a prova. Acho que não vão ter mais, talvez, algumas falhas que aconteceram. Acho que na prova de vocês eu não tive que anular a questão, mas aconteceu com algumas outras disciplinas. E aí vocês vão fazer da mesma forma. O conteúdo de segunda VA vai ser aquela parte de temperatura que nós já estudamos e a parte da lista que eu vou mostrar para vocês aqui, bem como o restante do conteúdo que a gente vai ver nas próximas semanas. Então a gente continua trabalhando da mesma forma com atividades, né, online, resolução de exercícios aí contando como atividades práticas e a prova aí provavelmente online também, tá? Gente, então, ó, quem não fez, né, vai estar lá para vocês me enviarem em PDF. E o que eu quero falar com vocês aqui é explicar um pouquinho da lista de segunda VA que vocês precisam me entregar. Como eu mudei o nosso cronograma, inicialmente eu tinha pensado de vocês me entregarem essa atividade hoje. Porém, mais uma vez reforçando, vai ficar para o dia 30. É uma atividade bem menor. Então tenho aí uma lista de 1, 2, 3, 4, 6 exercícios. E esses 6 exercícios a gente está trabalhando basicamente temperatura do ar e temperatura do solo. Eu estou gravando essa parte agora para vocês, para tirar as dúvidas aí. Depois eu posto para vocês lá também para vocês consultarem. O que a gente tem que fazer aí? Eu vou explicar rapidamente aqui os exercícios. O exercício 1 e 2, eles são 1, 2 e 3, eles são mais fáceis. Cabe aí um pouquinho de interpretação, mas são bem mais fáceis de serem feitos. E os demais exercícios, a gente tem que consultar algumas tabelas, tem que verificar algumas informações para poder estar trabalhando isso aí. Deixa eu explicar aqui para vocês então. No primeiro exercício, nós temos que é para calcular a temperatura média do ar, utilizando lá os métodos do IAC, Instituto Agronômico de Campinas, o método do INMET e o método dos valores extremos. No final da lista tem todas as fórmulas. E aí eu tenho aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha lá, as fórmulas que a gente precisa: temperatura pelo método do IAC, temperatura pelo método do INMET e a temperatura pelo método dos valores extremos. A número 1 e a número 3 é do mesmo jeito. A diferença é que a número 1 vocês vão ter que analisar o gráfico para chegar nos valores de temperatura. E a 3 é olhar a tabela, os valores de temperatura e aplicar as fórmulas. Deixa eu inverter a tela aqui com vocês para explicar. Só um minutinho. Acho que está todo mundo vendo agora a minha folha, né? A questão número 1, ela está pedindo para vocês calcularem, letra A, a amplitude térmica. Amplitude, gente, é sempre a variação máxima de temperatura em um dia. Então a amplitude térmica aí nossa, ela é dada pela diferença entre a minha temperatura máxima no meu dia e a minha temperatura mínima nesse mesmo dia. Se eu for olhar lá no exercício, vamos voltar lá no PDF para dar uma olhadinha.
O exercício ele está falando o seguinte. Cadê? Não carregou aí para vocês, né? No exercício, só um minutinho, pessoal. Ó, voltou. Vocês vão ter que olhar o gráfico para identificar qual é a temperatura máxima e mínima ao longo de um dia. Nos vídeos, quando vocês olharem, tem lá algumas coisas que facilitam a nossa interpretação. A temperatura é máxima em torno de 2 a 3 horas após o pico de radiação, que é em torno de meio-dia a radiação. Então, a temperatura normalmente é máxima entre 3 e 4 horas da tarde. O gráfico mostra isso bem, olha lá. Pelo gráfico, eu já sei que a temperatura é máxima 36 graus e a minha temperatura é mínima a 23 graus. E aí é só eu pegar um menos o outro, eu calculo a minha amplitude, certo? Porém, não é só a amplitude que vocês precisam calcular no exercício. Vamos voltar aqui, deixa eu voltar a tela para vocês, da minha folha. Eu preciso também calcular a temperatura média pelo método do IAC, pelo método do IMET e pelo método dos valores extremos. O método do IAC, do Instituto Agronômico de Campinas, a fórmula é a minha temperatura média às 7 horas, mais a minha temperatura média às 14 horas, mais 2 vezes a minha temperatura média às 21 horas. Temperatura de 21 horas. Dividido por 4, né? O temperatura do INMET, a fórmula nossa é a temperatura às 9 mais a temperatura máxima no dia mais a temperatura mínima no meu dia mais 2 vezes a temperatura de 21 horas. Isso aqui dividido por 5. Ficou pequeno aqui na minha folha, mas eu tenho o método dos valores extremos. Vou simplificar aqui. É só o T máximo mais o T mínimo dividido por 2. Esses dados... Professor, volta aquela tua folha lá, só um pouquinho. Vou voltar agora. Esses dados, vocês vão ter que pegar lá no gráfico. Então, vocês vão ter que olhar lá no gráfico qual é a temperatura às 7 horas, qual é a temperatura às 14 horas, qual é a temperatura às 21 horas, a temperatura às 9, a temperatura máxima, a mínima e a 21. Olhou lá no gráfico esses valores, é só aplicar a fórmula. Não tem segredo essas formulazinhas aí, né? E aí... Tem que fazer a média diária real também, não? Pediu a real também, né? Verdade. A média real estimada realmente, ó. A real, deixa eu pôr aqui, ó. A temperatura real é a minha soma das temperaturas dividido pelo número de observações. Vamos voltar lá no gráfico para entender. E aí depois eu volto aqui na folha para mostrar para vocês. No gráfico, está mostrando o seguinte. Eu tenho a temperatura de 2 em 2 horas. Então, igual por exemplo, eu preciso da temperatura pelo método do IMET às 9 horas. Eu não tenho meus dados aqui de 9 horas. Olha lá, eu tenho às 8 horas, que é 29 graus, e tenho às 10 horas, que é 33 graus. E aí, se eu tenho às 8 e tenho às 10, eu consigo fazer uma estimativa aproximada de quanto seria às 9. Então, vocês vão ter que ter um valor aproximado entre esses dois valores para poder chegar no valor das 9, tá bom? Posso fazer... Nesse caso aí tem que interpolar ou não? Não é necessário, porque como esse gráfico aqui está de 2 em 2 horas, o jeito mais fácil que vocês teriam de fazer é pegar isso aqui, ó. Minha sugestão,
pega os dados, deixa eu pegar aqui a caneta para rabiscar. Pega os dados às 8, pega os dados às 10, 29, 33, pego e faço a média desses dois, ó. 33 mais 29 dividido por 2, você vai ter um valor aproximado da temperatura às 9 horas. É o jeito mais fácil. Se vocês quiserem interpolar, pode? Também pode, mas eu acho que não é necessário, já que você tem sempre valores entre os dados aí, são dados de temperatura, não é necessário interpolar, tá bom? Vocês vão ter que fazer isso para a temperatura às 9 e vão ter que fazer isso para a temperatura às 21 horas, porque às 21 horas aqui também eu não tenho dados. E aí, como eu não tenho dados às 21 horas, pego os dados às 20, pego os dados às 22, faz uma média e aí você tem o valor às 21 horas. Certo? Vamos voltar lá na folha. Então vocês vão olhar o gráfico e uma vez que vocês olharam o gráfico, vocês vão calcular amplitude, temperatura estimada pelo IAC, estimada pelo INMET, a temperatura pelos valores extremos e a temperatura real. Temperatura real. Como que a gente vai fazer? Vocês vão pegar todos os dados que você tem lá, de 2 em 2 horas, somar tudo e dividir pela quantidade de vezes que vocês têm os dados. Então eu tenho a meia-noite, às 2 horas, às 4, às 6, às 8, às 10. Eu tenho no total 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 horários lá para vocês. Então significa que vocês vão ter que fazer a soma das 14 temperaturas e dividir por 14, né? Então uma média normal. Dúvidas aí? Tranquilo? Ó, a questão número... É 13 horários, viu? 13? Então eu contei errado. Obrigado. A questão número 3, ela é idêntica à questão número 1 aí. Só que a questão 13, vamos voltar lá no PDF, ela já dá para vocês a tabela com os horários. E aí é só aplicar a formulazinha de acordo com cada horário aí. Então é bem tranquila essa questão, né? Questão número 2. A questão número 2, alguns até começaram a fazer esses exercícios e tiraram dúvidas comigo no dia. Na questão número 2, vocês vão ter que utilizar, pessoal, a equação que está sendo dada aí para vocês. Então, se vocês observarem, eu dei um modelo. Em cima desse modelo aqui, ó, vocês precisam calcular qual é a temperatura do solo para as 3 cidades, Montemor, Mococa e Capão Bonito. São 3 cidades em São Paulo e temperaturas tanto em outubro quanto em maio. Eu vou fazer aqui de Montemor com vocês para vocês entenderem, porque nesse exercício vocês não vão apenas calcular a temperatura do solo. Além de calcular a temperatura do solo, vocês precisam determinar o tempo de germinação do tomate em dias aqui, ó. E depois do cálculo, vocês precisam consultar a tabela. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Vamos voltar para a folha. E agora, está falando o seguinte. Pelo modelo dado, a temperatura do solo ela é menos 3,61 mais 1,33 a minha temperatura média do ar, vezes aqui. Falou lá para vocês também o seguinte, que para Montemor tem 3 cidades, então vocês vão ter que fazer para essas 3 cidades, para o mês de outubro, o outro mês é qual? Maio, e o mês de maio. Nessa primeira cidade, no mês de outubro, foi dado que a temperatura do ar é 23 graus e no mês de maio é de 19 graus. Vocês vão substituir esses valores aí agora, pessoal. Esqueci de trocar aqui a gravação. Olha lá. Vocês vão substituir os valores. Então eu tenho
que a temperatura do solo é menos 3,61 vezes 1,33 a temperatura do ar. Nós vamos fazer a conta para outubro, então aqui para Montemor, no mês de outubro. Qual que é a temperatura do solo? O T do solo vai ser menos 3,61 mais 1,33 vezes a temperatura que foi dado, que é 23 graus. Vezes 23. Calculando, deixa eu ver quanto que dá aqui. Menos 3,61. Só um minutinho. Mais 1,33. 26,98. 26,98, 97, né? O meu deu 9,7, tá? Isso aqui é a minha temperatura do solo para o mês de outubro. Só que o exercício ele não acaba com o cálculo da temperatura. Vocês precisam identificar o período, o tempo médio de germinação, tanto em outubro quanto em maio. Então vamos fazer o cálculo aqui, ó. A gente fez para outubro. Vamos fazer o cálculo agora para maio. E em maio, a minha temperatura do solo vai ser menos 3,61 mais 1,33 vezes a minha temperatura média de maio, que é 19, vezes 19. Então eu tenho que minha temperatura do solo vai dar, vamos ver aqui, 21,66. 21,66, obrigado, Vitor. O que eu faço com esses dados? Vamos voltar lá na tabela agora para fazer a recomendação. Vou inverter mais uma vez aqui a câmera para vocês. E aí, nós temos agora que recomendar a germinação. Vamos aumentar aqui. Deixa eu tirar esse pincel aqui, porque está atrapalhando. O que eu tenho? Ó, eu tenho os dados de temperatura do solo e tenho o tempo de germinação embaixo. Para o mês de outubro, a gente calculou 26,97. Arredondando esse valor, ele vai dar 27. 26,97 é praticamente os 27 aí, né? Deixa eu apagar aqui algumas coisas para não confundir. Ó, a 27 graus de temperatura do solo, qual que é o meu tempo de germinação? 6 dias. Então você tem que colocar lá como resposta para outubro em Montemor, o tempo de germinação da semente de tomate vai ser de 6 dias, já que nós vimos que a temperatura do solo interfere na velocidade de germinação, né? Nós calculamos também que a temperatura do solo no mês de maio é de 21,66. 21,66, 22, né? Eu não tenho 22 aqui, ó. E aí eu não tenho 22, então eu também não tenho qual é o meu valor para germinação aí em dias. Gente, agora vocês precisam interpolar. No primeiro, eu falei que vocês não precisavam interpolar no gráfico, porque era só valores próximos e a diferença era só de 1 hora. Aqui a gente tem diferença de germinação em dias, então de 9 para 7 dias, é interessante a gente saber o dia mais próximo, o mais exato possível. Então aí a gente já viu como que faz interpolação na primeira VA. Então você tem aqui, ó, os dados de 21, 9 dias, de 22 é X e de 24 vão ser 7 dias. Vocês vão interpolar e vai me falar em quantos dias vai ser a minha germinação aí, né? Deixa eu fazer aqui rapidinho, só para ver quanto que vai dar. 21,9, 24,7 e 22. Lembrem sempre que tem que carregar o valor, né?
Shift var, vai até o final 2. 8.3. Se eu fiz certinho aqui, ó, o tempo de germinação é de 8,3 dias. Então, ficou péssimo, hein? Mas vocês sabem, 8,3 dias. Em outubro, 6 dias. Em maio, 8,3 dias. A temperatura está mais fria, né? A temperatura do meu solo também vai estar bem mais baixa. Significa que a semente vai gastar mais dias para germinar. Vocês vão ter que fazer isso para mococa e capão bonito também. Determinar aí os dias de germinação e, quando necessário, interpolar esses valores, tá? Então vamos lá. A 3 eu expliquei para vocês. Então agora eu quero explicar para vocês aí a questão número 4. A número 4, ela demanda aí uma consulta a tabelas. E aí, para fazer o cálculo da temperatura da questão número 4, vocês vão ter que consultar uma outra tabela, porque agora a fórmula que a gente vai utilizar é a fórmula da temperatura média em regiões que não têm estações meteorológicas. Então a gente sabe que a temperatura média nessas regiões é dado por um coeficiente A mais um coeficiente B vezes a altitude mais um coeficiente C vezes a latitude. Ficou pequeno aqui o espaço. Mais D vezes a longitude. Deixa eu reescrever ela aqui para ficar certinho. Então, A mais B vezes altitude mais C vezes a latitude mais D vezes a longitude. Essa é a fórmula que a gente vai usar para fazer o cálculo da temperatura média para cada uma dessas cidades que está aí na tabela. Então eu tenho lá Itapeva, São Paulo, Rio Verde, Goiás, Santo Augusto, Rio Grande do Sul, Tipagi, Paraná e Unai, Minas Gerais. Esses valores aqui, gente, A, B, C e D são valores tabelados. E o exercício ele está falando o seguinte, ó. Como a soja é a cultura termosensível, termo e fotossensível, ou seja, ela sofre com as variações de temperatura e de fotoperíodo, recomenda-se que as semeaduras sejam realizadas entre os meses de outubro a dezembro, na região centro-sul do Brasil. Sabendo disso, calcule a temperatura média do ar nos meses recomendados para a semeadura da soja nos municípios abaixo. Vocês vão ter que calcular a temperatura média para outubro, temperatura média para novembro e temperatura média para dezembro, para cada uma dessas cidades aqui. Eu vou mostrar como que vocês olham na tabela os valores de A, B, C e D, e os outros valores, a altitude, você tem aqui, ó, de cada uma das cidades. A latitude, você tem latitude sul, lembra que é negativo, então tem que usar o sinal. E a longitude, vocês também têm aqui, que a longitude W também tem que ser negativa. Vamos lá na tabela. Eu vou fazer com vocês do primeiro, de Itapeva, São Paulo. E vocês vão fazer o restante aí depois. Deixa eu mudar o compartilhamento. Professor, qual que é essa tabela? Vou mostrar agora para vocês. Porque lá no AVA não tá ela. Ela não tá lá, não? Só tá a lista. Ah, então é porque eu não coloquei. Mas, não, então realmente é porque eu devo ter confundido. Eu vou colocar para vocês então, no final aqui, tá? Deixa eu mostrar a tabela.
A tabela é essa aqui, ó. Ela era uma tabela que ela estava junto com as tabelas de primeira VA. Então talvez por isso que não está mais lá, porque eu troquei para vocês no AVA, né, o conteúdo. A tabela ela é bem simples, gente. Ela tem aqui, ó, alguns estados. E aí vocês vão ter que Não tá mostrando a tabela, não. Não está aparecendo? Não. Vamos tentar de novo. Tá lá no enunciado da questão. Apareceu? Agora foi. Olha lá. O que que tem na tabela? Os coeficientes A, B, C e D para alguns estados aí do Brasil, né? E aí é só vocês consultarem. Primeiro município que está lá para vocês, Itapeva, São Paulo. Olha lá, aqui está Bahia, Goiás e Tocantins, Minas Gerais, Paraná, Piauí, São Paulo está bem aqui embaixo, ó. Então eu vou ter que olhar aqui, ó, para o estado de São Paulo, ampliando aqui para vocês, quais são os valores de A, B, C e D para jogar na fórmula. E aí vocês vão ter que olhar os valores para os meses que estão sendo pedidos lá para vocês. É de outubro, então vocês vão olhar aqui, ó, para outubro os valores de A, B, C e D, para os meses de novembro e para o mês de dezembro também, quais são esses coeficientes. Deixa eu anotar aqui, porque eu vou inverter para vocês a tela para a gente fazer as contas. Então, em outubro, A, B, C e D. Muito cuidado com os sinais, tá, gente? Então, olha lá. Para o mês de outubro em São Paulo, que é o município que está pedindo lá, o A 47,39. O B, menos 0,0. Tem que fazer esses cálculos para os 3 meses? Para os 3 meses e para todos aqueles municípios. Menos 0,0016. 9, né? Faltou um 9 aqui. Uma semana só é pouco para fazer essa atividade. Não é não. É pouquinho, rapidinho vocês fazem. Gente, aqui, ó. Peguei os valores, né? Agora a gente vai jogar na fórmula. Vamos voltar lá para a folha. Ó, tenho aí os valores de A, B, C e D. E agora eu vou pegar aqui, ó. Para as coordenadas, latitude, longitude e altitude, e aplicar a fórmula. Vou pôr aqui do lado para vocês, ó lá. A latitude, ela é menos, eu olhei na tabela, 23 graus, 58 minutos e 55 segundos. Menos porque é sul. A longitude, ela é menos 48 graus, 52 minutos e 32 segundos. Menos porque é W. Todas as coordenadas lá para vocês são negativas. E a altitude, ela é 684 metros. Lembrando que aqui a gente está fazendo de Itapeva, São Paulo. Vamos jogar na fórmula agora. A temperatura média vai ser o A mais o B vezes a altitude, eu vou simplificar aqui agora, mais o C vezes a latitude, mais o D vezes a longitude. Eu tenho o A, que é 47,39, então vou pôr aqui, ó, 47,39, mais o B, menos 0,0059, vou pôr aqui entre parênteses para não ter perigo, olha lá, menos 0,0059, vezes a altitude, B vezes a altitude, que é 684 metros.
mais o C. O valor do C é menos 00169, então vou pôr entre parênteses aqui, ó. Vezes a latitude. A minha latitude é menos 23 graus, 58 minutos e 55 segundos. Teria o D também, né? Só que o nosso D, ele é zero. E todo número multiplicado por zero vai ser zero. Então, essa parte da fórmula para São Paulo vai dar zero. Então, nem vou colocar aqui porque vai ser zero. Agora, quando tiver valores de D na tabela, vai acontecer de alguns municípios aparecerem o valor Dzinho. Aí vocês têm que jogar na fórmula o valor também, tá? Olá, pessoal. Resolvo aí o exercício. Cuidado aqui, ó, com as regrinhas de 3, né? Porque eu tenho aqui, ó, mais com menos vai dar menos, né? Então aqui, menos com menos, mais, depois vai dar mais. Eu acho até que se vocês jogarem direto do jeito que tá aí na calculadora, deve dar certo. Deixa eu até conferir aqui com vocês. Porque vocês podem jogar assim na O meu deu 43, 39. 43? 39. Deixa eu só conferir aqui. Vamos ver. Quarenta e três, 39. Isso mesmo. Deixa eu só conferir aqui agora se tirando dos parênteses vai dar a diferença. Boa, né? A cor dela, se for essa mesmo que aparenta ser preta, aí fica chique, né? Vamos ver Na aqui. proposta do homem, não pode fazer não, ver o que aqui. Menos com menos, mais. Vamos ver. Tem que dar o mesmo valor, tá, pessoal? Só estou conferindo aqui. Zero ponto 00169 vezes 23 graus, 58,55. Dá o mesmo valor. Então, vocês podem jogar direto na calculadora, do jeito que está escrito aqui. Vai me dar um valor aproximado. Aqui está um valor bem alto, né? Então, por isso que é um método aproximado. 43,39 graus. Fiz esse valor para o mês de outubro. Faço de novo lá pela tabela para o mês de novembro e faço de novo olhando pela tabela para o mês de dezembro. E aí vocês têm calculado para Itapeva, né, os valores das temperaturas médias aí durante esses meses, outubro, novembro e dezembro. Vamos voltar lá no PDF. Deixa eu compartilhar com vocês aqui de novo. Porque lá no PDF tem lá os outros. Professor, não tem como o senhor me mostrar as fórmulas da questão 1 novamente? Tem sim, eu volto aqui para vocês. Obrigado. Vamos ver aqui. Olha lá, pessoal. Então, tenho aí, para cada uma dessas cidades, vocês vão ter que fazer outubro, novembro e dezembro, tomando cuidado de olhar a região certa, né? Então, eu olhei para a tabela para São Paulo, agora vocês vão olhar para Goiás, para Rio Grande do Sul, para o Paraná e para Minas Gerais, e calcular em cima dessas coordenadas aí, tá bom? Deixa eu voltar lá na tabela, nas fórmulas. Da primeira questão, olha lá, calcula a amplitude, né? Diferenças entre temperatura máxima e mínima. Calcula a temperatura pelo método do Instituto Agronômico de Campinas, 7, 14 e 21 horas. Pelo método do IMET, 9 o máximo, mínimo e 2 vezes a temperatura 21. E vimos também
pelo método dos valores extremos, máximo mais mínimo dividido por 2, e o método real, que seria a soma de todas as temperaturas dividido pela quantidade de leituras que foram feitas, né? 13 leituras que foram feitas aí, né? Ok? Tem também a questão Ok, obrigado. 5 e 6, pessoal, que na questão 5 e questão 6, vocês têm que trabalhar graus dias. A parte de graus dias eu acho que não está no vídeo para vocês lá no AVA, porque foi uma parte que ficou muito ruim a gravação, e eu fiquei de postar para vocês de novo, e na semana de prova acabei não postando, mas deixa eu relembrar aqui com vocês. Grau dia e soma térmica é a quantidade de calor que a cultura vai acumular. Então eu tenho na questão 5, falando aí sobre a... Qual que é? Não falou, né? Qual é a cultura. De qualquer forma, tem falando para vocês aí uma exigência de 740 graus. E na questão 6, tem lá também para a soja, de novo um outro exemplo com soja, a necessidade térmica da soja. Então a 5 e a 6 é idêntica. Então eu vou explicar como que faz a 5, que vocês fazem a 6 aí também. Primeira coisa que vocês precisam quando trabalha com graus dias, determinar a quantidade de calor que é acumulada em um único dia. Então é dado pela temperatura média menos a minha temperatura basal. A temperatura basal nós vimos que é a temperatura pelo qual vai cessar o desenvolvimento da minha cultura. Então eu tenho que ter essa informação para que a gente consiga calcular aí, uma vez que a gente tem os dados de temperatura média. Ó, a temperatura de base é de 6 graus para esse exemplo, e no número 6 tem uma outra temperatura de base, que se não me engano é 14 graus. Outra coisa que nós precisamos saber é qual é a necessidade. A temperatura basal é tabelada? Ela vai depender de cultura para cultura. Na verdade, ela é obtida experimentalmente ou por alguns catálogos aí. Quando a gente fez o exercício, eu até mostrei para Sim, você. o senhor vai dar o exercício. Sim, O senhor vai dar ela no exercício. Sim, sempre vai ser dado. Ou ela vai vir aqui, ó, para vocês no texto, ou ela vai vir no catálogo, igual a gente viu no dia da aula. Eu vou tentar até gravar novamente para vocês, se ela não ficou gravada, o exemplo do catálogo. Porque quando vem o catálogo da semente, vocês vão ter que consultar lá qual é a temperatura basal e qual é a exigência térmica da cultura. Mas sempre vai ser dado. A exigência térmica, gente, é a quantidade que ela precisa acumular para completar seu ciclo, né? E aí nós temos aqui, ó, que a exigência é de 740 graus dias. Eu preciso saber quando que ela vai completar esses 740 graus para determinar a provável data de colheita, porque em tese, se ela atende a necessidade térmica dela, ela já está no ponto de colheita. Então por isso que a gente tem que trabalhar com essas necessidades. O jeito mais fácil de trabalhar, até no primeiro dia que a gente fez esse exercício, alguns me perguntaram, não tem um jeito mais simples? O jeito mais simples que eu consegui pensar com vocês é a gente fazer uma tabelinha da seguinte forma. A temperatura em graus Celsius vamos pôr aqui. Deixa eu pôr aqui do lado o mês também, né? O mês, a temperatura, a quantidade de dias que você está avaliando e o grau dia. E depois do lado aqui, a soma. Então lá, vamos pegar a tabelinha de cima. Eu tenho o mês de agosto, tenho o mês de setembro, mês de outubro e mês de novembro. A temperatura de agosto, 13, setembro, 14,5, outubro, 16,7 e novembro, 18,8. Muito cuidado com o que o exercício dá para vocês, gente, porque olha lá, eu falei que foi semeado no dia 15 de agosto. Então eu
conto só a partir do dia 15. Então, para avaliar agosto, eu preciso levar em consideração os próximos 15 dias aí, né? Ou os 16. Recomendo vocês trabalharem com dias comerciais, para não confundir lá mês que é 30, mês que é 31. Façam sempre uma média aí com meses de 30 dias, porque um acaba compensando o outro em termos de dias. Então eu vou considerar aqui, ó, para agosto, 15 dias de avaliação, para setembro, 30 dias, para outubro, 30 dias e para novembro, 30 dias, que é o que foi dado ali. Eu tenho que agora calcular quanto a minha planta vai acumular. Então você tirou 15, 30 e 30 dias. É a quantidade de dias no mês. Setembro 30, outubro 30 e novembro 30. Agosto eu deixei só 15 porque eu falei aqui no começo, ó, que foi feita a semeadura, o plantio no dia 15. Então eu conto só a partir do plantio, né? Certo? Sim, certo. Então vamos lá. Eu preciso agora calcular os meus graus dias, que o meu grau dia é quanto a minha planta acumula em um único dia. Eu vou voltar na tabela, mas primeiro vamos fazer aqui um separado. Falou para vocês que a temperatura basal... Esqueci de colocar lá, ó, a temperatura basal na tabelinha. A temperatura basal ela é de 6 graus. E isso é dado para vocês. Se você tem a temperatura basal que é 6, e você sabe, por exemplo, que lá em agosto a minha temperatura é de 13 graus, qual que é o grau dia acumulado em um único dia? O meu GD vai ser T médio menos a temperatura basal. Então eu tenho que meu GD vai ser 13 menos 6, né? Então vai dar temperatura aqui, o grau dia, de 7 graus. Isso aqui é o valor acumulado em um único dia, gente. Mas eu tenho quantos dias avaliando lá em agosto? A gente criou a tabelinha aqui, não foi? Ó, eu estou avaliando 15 dias. Então, se eu estou avaliando 15 dias, eu tenho que fazer uma regrinha de 3. Se em um dia eu vou acumular 7 graus, em 15 dias eu vou acumular quanto? Vamos fazer a regrinha de 3. 105. 105? 7 vezes 15 é 105. 105, né? Certinho. 105 graus que eu acumulo. Só que isso aqui é a minha necessidade. Para completar o ciclo, a gente viu que a constante térmica ou a soma térmica é de 740 graus. Eu acumulei 740 nos primeiros 15 dias? Não. Então eu sei que meu período de colheita não vai ser nos próximos 15 dias de agosto. Eu tenho que ir refazendo essa conta para todos os meses até atender a necessidade da minha cultura. Mas com a tabelinha fica mais rápido, né? Então, olha lá, o que a gente tem? Eu tenho o grau dia. Eu vou até mudar aqui para vocês a tabela para ficar ainda mais fácil, ó. Vamos pôr aqui primeiro a temperatura basal, depois o grau dia e depois, em vez de colocar a soma, eu vou colocar aqui, ó, o acumulado. Acumulado, só um minutinho, que é a mesma coisa aqui, a soma dos valores aí. A temperatura basal ela é a mesma. Ela é 6, 6, 6 e 6. Se você pega e faz aqui, ó, um menos o outro, então você tem, né, que pro mês de aqui agosto, ó lá, 15 menos 6, a gente viu que é 7 graus, que foi acumulado. No próximo aqui, ó, 8,5. 14,5 menos 6, 8,5. Que é acumulado.
16,5, 16,7 a temperatura média menos a basal. Tô jogando a fórmula aqui, ó. 16,7 menos 6 vai dar 10,1, né? Graus Celsius. 7. Oi? Professor, é 10,7. 10,7. É. 10,7. E 18,8 menos 6, né? Vai dar 12,8, né? 12,8. Então, o grau dia, vocês podem fazer direto na tabela que fica mais fácil. Olha agora que eu tenho aqui o grau dia, é só eu pegar agora esses valores aqui, ó. Se eu pego 15 dias vezes 7, a gente tem que o valor acumulado aqui é 105. 105. 30 dias vezes 8,5 vai dar quanto? Vamos ver aqui agora. 30, 255. 255. 30 dias vezes 10,7 vai dar quanto? 300,21. Ah, 321. 321? Uhum. E o outro, 30 dias vezes 12,8 vai dar 384. 384. Só que isso é o valor acumulado só em cada um dos períodos aqui. O que eu acumulo nos primeiros 15 dias, gente, a planta não perde. Ela utilizou lá para os seus processos fotossintéticos, utilizou para evapotranspiração, enfim. Ela utilizou essa quantidade de energia. Então não quer dizer que ela perdeu. Agora é só eu ir somando, ó. 105 mais 255 vai dar quanto? Ó, 105 mais 255. Eu tenho acumulado 360. 360 até aqui, né? Agora, esse 360... Somando tudo vai dar 1065. Então, o 1065 já passa. É isso que eu quero avaliar com vocês aqui agora, ó. Sim. O 360 mais o próximo valor aqui agora, de 321, vai dar 681, né? 84. Não é não? Aqui é 321 mesmo? Confira aí pra mim, por Vou favor. conferir aqui só um minuto. Vamos ver aqui, 30 vezes 10,7, 321. Não, 105 mais é 250. isso mesmo. Não, eu errei aqui. Certinho, É né? 681 mesmo. Olha aqui, gente. 681 ainda não é a necessidade da minha cultura, que é 740. Porém, se eu pegar esse 681 e somar mais esse valor aqui agora, vai passar. Então a gente pega aqui, ó, 681 mais 384 vai dar o total aqui de 1065. E eu não preciso de 1065 graus. O que eu preciso, na verdade, é 740. Vocês têm que fazer uma regrinha de 3 agora no final. Porque toda vez que passar ou faltar, eu vou pegar o valor que me foi dado, menos o valor que é recomendado e fazer uma regrinha de 3. Vamos fazer isso aqui, ó. Ó, o acumulado é de 1065 graus. A minha constante térmica é de 740 graus. Então passou e muito. Se eu pego um menos o outro aqui, 1065 menos 740, eu vou ter o quanto que está passando dos meus valores. Vamos ver aqui. 1065 menos 740. 325. Está passando 325 graus. Agora é só fazer a regrinha de 3 ao contrário. Porque olha aqui. Se em um dia
eu acumulo 12,8, então eu vou colocar aqui, ó. Um dia eu acumulo 12,8 graus Celsius. Em quantos dias, né? Então aqui, em quantos dias vai ter os 325? Faço a regra de 3. Ó, 325 aqui. 12,8x é igual a 325. Então a gente tem que, passando dividindo, 325 por 12. 25,39. 25,39. Como a gente está trabalhando com dias, aqui vocês podem sempre arredondar para uma casa no final, tá? Então aqui vai ser 26 dias? Pode usar uma casa decimal, 25,4. Ou 26 dias, né? Porque, aí porque é bom arredondar depois só no finalzinho mesmo. Ó, Porque aí agora tem que passar para horas, né? Ou não? não, pode deixar em dias. Não tem que passar por, não é necessário passar para horas aqui não, porque a gente está trabalhando com dias mesmo. Sim. Só lembra que o nosso aqui passou, gente? Se passou, quer dizer que passaram 25,4 dias do período de colheita, né? Então eu conto 25,4 dias para trás. Se eu tenho lá o mês de novembro, a gente tem que novembro, 30 dias, o total que a gente avaliou, menos o 25,4 dias, a gente vai ter então, agora sim, né? Você arredonda no final se vocês quiserem. 4,6. 4,6 dias. Então, na verdade, você gastou 4,6 dias para chegar na germinação. E não os 30 dias que a gente tinha avaliado anteriormente. Então, quer dizer que a minha resposta desse exercício é que a provável data de colheita vai ser aproximadamente no 5º dia de novembro. Certo? Arredondei aqui porque a gente está trabalhando com dias redondos aí, né? Se tivesse faltando, né? Se tivesse faltando, a regrinha de 3 seria bem parecida, né? Você faz um menos o outro, só que a quantidade de graus que você teria faltando, você deveria acrescentar na sua quantidade de dias. Então, em vez de ser 1065, se a gente tivesse aqui, ó, 730 graus, 700 graus, por exemplo, era só eu pegar um menos o outro e pegar os dias e acrescer ao final. E aí você tem a provável data da colheita aí, tá bom?